Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal A História Bíblica da Criação. Em vídeo anterior falamos sobre o comentário Lendo Gênesis 1 com antigos israelitas, em que se apresenta o conceito descriação, elaborado a partir da leitura pareada entre Gênesis 1 e Jeremias 4:23. Vimos então como os recursos de interpretação desenvolvidos pela modernidade facilitam o entendimento das diferenças entre o mundo criado e terminado muito bom na primeira semana e o mundo que viemos a conhecer atualmente depois do pecado. No vídeo de hoje, vamos continuar nossa associação entre Gênesis 1 e a modernidade, a partir da exposição dos professores Luiz Saião e Suzy Lee, há mais ou menos 2 meses, encontrada no YouTube sob o título Aula 1, Teologia de Gênesis, as perguntas erradas para o Gênesis. E o que faremos então será verificar como o pai da ciência moderna, René Descartes, pode nos ajudar no estudo dos dias bíblicos, principalmente no discernimento das menções tarde e manhã, características dos dias da primeira semana. Vamos então ao vídeo. O dia começa ao contrário, né? Não fala assim, então Deus criou o primeiro dia, apareceu né, a luz, então foi a manhã e foi a noite, né, ou a tarde. Não, ele começa invertido. É interessante isso, isso tem muito fundamento, porque você vê que a primeira coisa que Deus fala é haja luz, então o pressuposto que a coisa começa na escuridão, o Espírito de Deus está sobre a face, né, do abismo, então há um irromper criativo de Deus aí, e faz todo sentido, isso vai marcar a história, inclusive cultica de Israel, né? Saião, em poucas palavras, expõe a singularidade que as primeiras frases do livro de Gênesis nos apresentam. O dia começa ao contrário, diz ele, e logo adiante reafirma, o dia começa invertido. E por que ele diz isso, que o dia começa ao contrário, invertido? Se por um lado, o que percebemos pela via sensorial é que os dias passam na sequência manhã, tarde e noite, por outro, o texto nos apresenta 2 inversões incompatíveis com a nossa percepção. A primeira consiste em contar os dias começando pela noite e a segunda em contar a tarde antes da manhã. Vamos falar então sobre essa novidade trazida pelo Saião. Essa percepção da inversão pode parecer óbvia, mas isso só tem sido possível a partir do final do século XX. Entretanto, ainda hoje é comum, como vimos no vídeo O Equívoco do Dia Hebraico, se ensinar que as menções tarde e manhã em Gênesis 1 reproduzem a maneira hebraica de contar os dias. Pois bem, é certo que existe um problema na identificação, início e separação dos primeiros 6 dias em Gênesis 1. E isso vai influenciar fortemente a leitura das demais descrições bíblicas dos dias. Uma boa amostra das dificuldades envolvidas pode ser encontrada no artigo Does the Day Begin in the Evening or Morning?, publicado em 1966 por H.R. Strois. Nessa revisão da literatura, o autor conclui que não existe consenso sobre o tema e as opiniões se dividem em 2 teorias distintas e opostas. Uma defende que a contagem dos dias começa pela manhã e outra defende que a contagem dos dias começa pela noite. Em 2014, no artigo Evening or Morning, When Does the Biblical Day Begin?, Amanda McGuire chega a conclusões semelhantes, escrevendo em sua introdução. Tem havido um debate significativo sobre quando o dia bíblico começa. Alguns textos bíblicos parecem indicar que o dia começa pela manhã e outros que começa à tarde. Estudiosos, por muito tempo, acreditavam que o dia começava ao pôr do sol, de acordo com a tradição judaica. Os judeus começam seus feriados religiosos à noite, e o texto bíblico determina que as 2 festividades religiosas mais importantes, a Páscoa e o Dia da Expiação, comecem ao pôr do sol. No entanto, nos últimos anos, muitos estudiosos começaram a defender uma visão diferente. O dia começa pela manhã, ao nascer do sol. A novidade relatada pelo professor Saião tem um ar de modernidade, se entendemos que o conceito de modernidade está sempre relacionado para nós ao novo, aquilo que rompe com a tradição. Trata-se, portanto, de um conceito associado quase sempre a um sentido possível de mudança, transformação e progresso. Mas afinal, o que acontece com esse texto? Pois bem, formular o problema de acordo com o desenvolvimento da narrativa não é assim tão difícil. Então vamos lá. Por que é que no dia do surgimento da luz, que veio a existir depois das trevas, chamadas noite, o texto diz houve tarde e manhã o primeiro dia?
Já vimos que seria de se esperar que o texto dissesse: houve manhã e tarde o primeiro dia. Não bastasse o texto evitar a expressão houve manhã e tarde, e também, como já falamos anteriormente, que não é possível contá-lo da maneira hebraica, pois a sequência narrativa não permite que se conte a tarde antes das trevas, ouvimos agora pelo Saião que o dia começa invertido, ou seja, que a tarde deve ser contada antes da manhã. Pior, parece que Saião acerta ao suspeitar que a tarde fora criada antes da manhã. Ok, mas como entender que a tarde tenha mediado o aparecimento da luz, que veio a existir depois da noite e antes da manhã? Ou também, e mais importante ainda, qual o significado dessa inversão? Isso é o que pretendemos tratar nesse vídeo. Provavelmente, melhor que especular como os primeiros leitores teriam entendido essa narrativa na época em que fora escrita, seria estudá-la de maneira a encontrar o real sentido do texto sob um método de interpretação seguro, tal como o que fora proposto, por exemplo, pelo fundador da filosofia moderna, René Descartes. Antes de divulgar seu método, que marcou o início da ciência moderna, Descartes escreveu se referindo ao caos de incerteza e engano que dificultavam a busca pelo conhecimento naquele início do século XVII. Escreveu ele: encontrei-me tão perdido entre tantas dúvidas e erros que me parecia que, ao procurar me instruir, não alcançara outro proveito que o de ter descoberto cada vez mais a minha ignorância. Pois bem, é o que faremos então: proceder à investigação das descrições dos dias, utilizando as 4 etapas sugeridas por Descartes, e em seguida classificar e ordenar os resultados no plano coordenado também desenvolvido por Descartes, a fim de identificar e separar os diversos contextos narrativos. Primeiro, não aceitar coisa alguma por verdadeira que não se conheça como evidentemente verdadeira, que em nosso caso seria não aceitar interpretações ou justificativas que não façam sentido no desenvolvimento da revelação. Segundo, dividir as dificuldades em tantas partes quanto possível, ou seja, avaliar separadamente nos 5 livros do Pentateuco os principais conceitos envolvidos, como o dia, a noite, os crepúsculos da tarde e da manhã e a maneira que devem ser entendidos. Terceiro, conduzir por ordem seus pensamentos, indo por etapas, do simples para o composto. Avaliar o significado narrativo das diferentes descrições dos dias e os contextos em que elas se apresentam. Quarto, fazer enumerações tão complexas e revisões tão gerais que se tenha certeza de nada omitir. Verificar se o resultado da sistematização corresponde às expectativas geradas pelo confronto com o texto. Começando então pelo termo dia, no hebraico yom, precisamos separar e qualificar seus 2 significados principais, entre outros que não se incluem no interesse dessa reflexão. De um lado, o dia que representa apenas a claridade, e de outro, o dia que se refere ao par claro escuro. A luz que caracteriza a claridade do dia ocorre sob 2 metades: a metade primeira, em que a luz segue trajetória crescente, e a metade segunda, com luz decrescente. E ainda que a tarde seja oposta à manhã, as duas são da mesma natureza, ou seja, ambas são portadoras de luz. E dada sua semelhança com o diâmetro, em que a manhã corresponde ao primeiro raio, que vai da borda ao centro, e a tarde ao segundo raio, que vai do centro à borda, vamos chamar a claridade de dia diamétrico. Por sua vez, o dia que reúne numa mesma unidade a claridade e a escuridão, vamos chamá-lo de dia dual, porque a claridade é de natureza oposta à escuridão. E o dia dual pode ser contado de 2 maneiras: com a claridade antes da noite ou com a noite antes da claridade. Temos que falar agora sobre os crepúsculos, o da manhã, que no hebraico se chama boker, e o da tarde, que no hebraico se chama erev. Pois bem, como podem ser definidos? Entende-se o crepúsculo como luminosidade de intensidade crescente ao amanhecer e decrescente ao anoitecer. Crepúsculo matutino é proveniente da iluminação das camadas superiores da atmosfera pelo Sol, quando, embora escondido, está próximo do horizonte. O crepúsculo matutino acontece com os primeiros raios de sol do dia. Crepúsculo vespertino acontece quando a luminosidade aparece de intensidade decrescente, o que ocorre ao anoitecer, quando o sol se esconde no horizonte e sua luz permanece visível. O crepúsculo vespertino é verificado antes da noite, com os últimos raios solares daquele dia. Ok, parecem boas definições. Entretanto, temos um problema.
Tanto o crepúsculo da manhã como o da tarde têm o sol como referência, e isso nos impede de utilizá-las no estudo dos primeiros 3 dias, em que os crepúsculos Eria e Borker cursavam sem a visão do sol no firmamento. Melhor seria então entendermos os crepúsculos simplesmente como a presença de luz sem a visão do sol no firmamento. Escolhemos como foco de investigação as narrativas do Pentateuco, já que, primeiro, reúnem o conjunto de textos que nortearão o restante da Escritura. Segundo, resultam de autoria única. Terceira, se originam no mesmo complexo histórico e redacional. Quarto, fazem uso abundante das descrições dos dias. Muito bem, temos que verificar agora os tipos descritivos, separando-os em grupos de acordo com suas características. No primeiro grupo se colocam as 6 repetições, tarde e manhã, que caracterizam os dias da primeira semana. Nesse grupo, a noite não é citada no fechamento descritivo de cada dia, mas deve ser reconhecida antes da claridade. E por razões que ainda veremos, a tarde é citada antes da manhã. Nesse primeiro grupo, que se caracteriza por ênfase nas repetições da tarde e da manhã, ausência da menção da noite, a tarde referida antes da manhã, a descrição dos dias se encaminha para o ápice narrativo, marcado pela experiência do paraíso sob a proximidade e favor de Deus, no regime de santidade e fidelidade. Vamos então para o próximo grupo. Nesse segundo grupo, não existe ênfase nas repetições das tardes e manhãs, e a noite é citada depois da claridade. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Entretanto, a noite não é apenas citada depois da claridade, mas aparece em igualdade de importância com ela. E o crepúsculo da manhã é citado antes do crepúsculo da tarde, na sequência que nos é familiar. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Ou seja, o crepúsculo da manhã inicia a claridade do dia e o crepúsculo da tarde a finaliza. As características que marcam esse grupo, sem ênfase nas repetições das tardes e manhãs, mencionando-se a noite depois da claridade e a manhã antes da tarde, são a infidelidade e o pecado, o afastamento e o desfavor divinos no exílio do paraíso e perda da santidade. E por fim, nesse terceiro grupo, que se inicia na Páscoa do Êxodo, a noite volta a ser contada antes da claridade e a tarde será citada antes da manhã. A noite é mais valorizada que a claridade e puxa para si os 2 crepúsculos que serão descritos juntamente com ela, como se vê em Êxodo 12. O imolará no crepúsculo da tarde. Naquela noite comerão a carne, nada deixareis até pela manhã. Realçando-se o conjunto tarde, noite e manhã. Arão e seus filhos a conservarão em ordem desde a tarde até pela manhã, em que a noite é contada antes da claridade do dia diamétrico, e tal como na primeira semana, a tarde e a manhã merecem o realce das repetições. Mas a tarde será ainda mais valorizada, porque vem citada mais vezes que a manhã, seja porque delimita a contagem dos dias, como se vê em Êxodo 12, 18, desde o dia 14 do primeiro mês à tarde comerei pães ázimos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Ou porque determina o início e fim de cada dia, demarcando a transição da impureza para a pureza, como se vê em Levítico 22, o homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo com água. Posto o sol, então estará limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é seu pão. Ou do retorno à santidade. Nesse terceiro grupo, que volta a enfatizar com repetições as tardes e manhãs, que conta a noite antes da claridade e a tarde antes da manhã, a descrição dos dias tem como ápice narrativo o retorno da proximidade e o favor de Deus, a libertação do cativeiro e a concessão da santidade na experiência da fidelidade. Resumindo, as descrições dos dias do Pentateuco vêm acompanhadas por temas e cenários bem definidos e respectivos que se alternam no tempo. No primeiro grupo, o paraíso se relaciona com a santidade, proximidade e favor divinos que antecedem o pecado, com ênfase nas repetições das tardes e manhãs. No segundo grupo, que trata do exílio do paraíso, perda da santidade, afastamento e desfavor divinos, não existe ênfase na repetição descritiva das tardes e manhãs.
E no terceiro grupo, a oferta da santidade, da proximidade e favor divinos e a libertação do cativeiro se relacionam ao retorno da ênfase na repetição das tardes e manhãs, que tratam basicamente de dois temas. De um lado, no primeiro e terceiro grupos, a proximidade e o favor divino se relacionam com a santidade e fidelidade, em oposição ao segundo grupo, marcado pelo afastamento e desfavor divinos, que se relacionam com a ausência de santidade e infidelidade, que, tomando como auxílio o plano cartesiano, podem ser então distribuídos. No eixo horizontal, o pecado divide dois tipos de tempo: um antes do pecado e isento de pecado, com números negativos à esquerda, e outro depois do pecado e sob o pecado, com números positivos à direita, na linha do tempo, conforme a indicação de Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. No eixo vertical, o pecado determina também dois extremos. Acima, o eixo com números positivos, fidelidade, aponta para a proximidade e favor divinos, e abaixo, o eixo com números negativos, infidelidade, aponta para o afastamento e desfavor divinos. O plano delimita então 4 quadrantes, tendo o pecado como origem ou referência, das quais usaremos 3. O primeiro quadrante existe antes do pecado e aponta para a proximidade e favor divinos, no regime de fidelidade. O segundo quadrante existe depois do pecado e aponta para o afastamento e desfavor divinos, no regime de infidelidade. E o terceiro quadrante existe depois do pecado e aponta para o retorno à proximidade e favor divinos, no regime de fidelidade. No primeiro quadrante, o sistema criação, se trata dos temas que precedem o pecado. No segundo quadrante, ou sistema de criação, serão tratados os temas relacionados ao pecado. E no terceiro quadrante, o sistema instrução, serão tratados não apenas do pecado, mas também da libertação do cativeiro e da aliança com Israel. Assim, paraíso, santidade e descanso serão objetos narrativos do sistema criação. Pecado, exílio do paraíso e perda da santidade serão objetos do sistema de criação, que incorpora ações degenerativas, morte, punitivas, juízo divino, e reparadoras, início da história da salvação. E por último, no sistema instrução, a libertação do Sinai e o culto divino serão tratados na apresentação da lei do Sinai. Assim, cada sistema terá o seu dia próprio e exclusivo. O dia criativo para o sistema criação, o dia comum para o sistema de criação e o dia cultico para o sistema instrução, que tratará cada segmento do dia em ordens diversas de importância. No dia criativo, com santidade antes do pecado e da morte, a noite tem menos importância, porque não é citada no encerramento descritivo de cada dia, mas deve ser reconhecida antes da claridade, sendo esta última seu segmento mais importante. A claridade, por sua vez, existe inteiramente crepuscular, porque o sol não é visível, e a tarde é descrita de maneira inversa, existindo antes da manhã, conforme ainda veremos. No dia comum, sem santidade, sob o pecado e a morte, a noite passa a ser mencionada em paridade com a claridade do dia, e contada depois dela, que por sua vez trata com menor importância os segmentos crepusculares do dia, sem ênfase nas repetições, citando a manhã antes da tarde. E por último, no dia cultico, depois do pecado e sob a morte, mas com a oferta da santidade, a noite e os crepúsculos ganham importância sobre a claridade, seja pelas repetições das tardes e manhãs, seja por demarcar o início e fim da noite, ou porque volta a citar a tarde antes da manhã. Assim, o irromper da criação, como diz Israel, mediado pela tarde, irá impactar fortemente a história cultica de Israel, pois, se por um lado é através da tarde que as trevas conhecem a luz, e o mundo não criado se transforma no mundo criado, é também através da tarde que se deixa o cativeiro do Egito e se conhece a libertação rumo à terra prometida. E igualmente é através da tarde que a condição de pecado e impureza ganharão o status cerimonial de santidade e pureza. Desta maneira, o exame das descrições dos dias nos 5 livros de Moisés mostra que, nestes textos, existem 3 maneiras diferentes de se reconhecer a contagem dos dias. No dia comum, o dia começa pela manhã, respeitando os nossos sentidos, e como faziam os egípcios, segue pela tarde, reconhecendo-se a noite depois da claridade. No dia cultico, que passa a ser adotado a partir da Páscoa do Êxodo, a contagem dos dias se inverte, começa pela tarde e se reconhece a noite antes da claridade. E no dia criativo, a inversão é ainda mais radical, pois, além da noite ser contada antes da claridade, também a tarde existe antes da manhã.
Isso parece ressaltar não apenas uma distinção entre a maneira que percebemos o passar dos dias, então adotada também pelos egípcios, e o calendário iniciado no Êxodo, mas também o isolamento absoluto do dia criativo, completamente separado dos dois tipos de dia, tanto no dia comum, que nos remete ao Egito, como no dia cultico, palco da aliança com Israel. Finalizando, como seria então uma tarde que viria a existir antes da manhã? O profeta Zacarias provavelmente responde essa pergunta ao falar de um dia atípico, diferente desse que conhecemos. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz da tarde. A percepção de um dia invertido para a primeira semana, se confrontada com as demais descrições de dias do Pentateuco e distribuídas do plano cartesiano, permite entender que os números negativos antes do pecado indicam um curso temporal também invertido, diferente desse que conhecemos atualmente, conforme nos apresenta a física contemporânea. Assim, tomando como ilustração o filme de um prato que cai, poderíamos dizer que o prato caindo obedece à seta do tempo que nos é familiar, se desenvolvendo de um estado mais ordenado, prato íntegro, para um estado menos ordenado, cactus, expresso na sequência manhã, tarde e noite. E o filme voltando sobre uma seta invertida do tempo, se desenvolvesse de estados menos ordenados, cactus, para um estado mais ordenado, prato íntegro, numa sequência noite, tarde e manhã, que se pode entender por esta composição invertida dos dias na primeira semana. Talvez o autor de Gênesis 1 quisesse nos dizer que o andamento criativo, partindo de uma terra sem forma e vazia, se desenvolveu em complexidade e ordem, culminando na santidade do paraíso através de processos que atualmente não conhecemos, e que, depois do pecado, regrediu em complexidade e ordem, inaugurando ações degenerativas que não compunham anteriormente o mundo criado e avaliado muito bom no final do sexto dia. Ok, no próximo vídeo vamos voltar a falar da vida e do contraste das expressões salário do pecado e escravidão da corrupção, refletindo sobre a biologia da morte que iniciamos em vídeos anteriores. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.